Então, a gente vai conversar aqui com a procuradora. Obrigado, Felipe. A procuradora do Ministério Público Federal, doutora Maria Clara Lucena, né, que conversa conosco aqui na rede TCM. Nós vamos abordar o tema as obras na estrada da Serra de João do Vale, no município de Jucurutu. Então, doutora Maria Clara, assim, falando de forma objetiva, para quem vai nos acompanhar, o ouvinte, o telespectador, qual é a situação que o Ministério Público identifica em relação àquela estrada, aquele serviço, na verdade, a obra que está sendo executada em gerência da Codevasf e sobre a execução da empresa CLTT. Recentemente, o próprio MPF diligenciou uma ação, né, de vistoria lá nos serviços. O que é que a gente pode encaminhar para a população que também tem interesse nesse serviço e que o Ministério Público tem acompanhado? Bom dia. Bom dia, Tássio. É uma situação bem delicada, a situação dessa estrada que vai para a Serra do João do Vale, porque ela sofre problemas há mais de 40 anos, né, deixando principalmente a população daquela região com muitas dificuldades de trafegabilidade. Então, em 2020, foi destinado a emenda parlamentar para a execução desse serviço, no valor de 750 mil, mas o que nós verificamos é que apenas parte desse trecho, que é quase assim 18 quilômetros, parte desse trecho continua uma estrada de barro e sem trafegabilidade. Isso vinha sendo detectado desde o ano passado no MPF, que é o período a partir do qual nós começamos a acompanhar, e o que atraiu a atribuição do MPF foi a contratação da Codevasf, que é a companhia, né, do desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba, que é um órgão federal, e ficou incumbido de fazer parte desse trecho, ressaltando que não é todo o trecho, é só parte. E nós viemos acompanhando a execução dos serviços da Codevasf, que no início estava bem aquém do desejado. E com o passar do tempo, com a fiscalização do MPF, eles foram fazendo as adaptações, a sinalização competente, isso até mais ou menos assim no mês de janeiro, fevereiro. Só que em março, agora no final de março, principalmente essa semana, teve fortes chuvas que alagou por completo a estrada. Então, em razão disso, que ontem nós ajuizamos uma ação, incluindo de um polo passivo não só a Codevasf e o Denox, mas também o município de Jucurutu, porque parte desse trecho não foi objeto de contratação com a Codevasf. Então, continua sendo uma responsabilidade do município de Jucurutu fazer serviços, que foi o município, inclusive, que recebeu os recursos em 2020, provenientes de emenda parlamentar, para fazer esse serviço. E até agora não fez, não parece estar muito disposto para executar esse serviço. A gente tem tido uma dificuldade, eles comprovaram recentemente a compra de uma certa quantidade de cimento para a execução desse serviço, mas na prática o que se está vendo é que não foram tomadas todas as providências que caberiam ao município. Então, foi em razão disso que nós ontem provocamos o judiciário para requerer medidas emergenciais, porque desde quarta-feira à tarde, que teve uma forte chuva na região, o trecho está assim completamente intransitável, impedido de as pessoas voltarem para suas casas, saírem de suas casas. Então, é uma situação muito emergencial que demanda uma atitude enérgica, né? Nesse caso, agora, do judiciário, para que tomem medidas concretas para viabilizar a trafegabilidade, que é um direito
fundamental dessas pessoas que já sofrem há tantos anos. Parece que a situação, ao invés de ser melhorada com o tempo, né, de ser chamada a atenção, de ter tido recursos destinados a isso, a situação parece piorar. Certo. Então, para a gente entender aqui num ponto, doutora Maria Clara, então, no caso, a representação pública encaminhada pelo MPF, ao MPF, pelos próprios moradores, no caso, o Ministério Público Federal já adianta que já está ajuizando essa... Sim, já ajuizou. Ontem nós ajuizamos uma ação civil pública. Nós vimos acompanhando o procedimento assim, extrajudicial, tentando medidas extrajudiciais de negociação, mas ontem, realmente, como a situação ficou impraticável, nós não vimos outra alternativa que não provocar o judiciário para que medidas mais radicais, digamos assim, sejam tomadas, né? Mais concretas e com mais eficiência sejam tomadas. Porque é o judiciário que tem um poder coercitivo de implicar multa, né, de determinar multa, de fazer até uma execução indireta do comando judicial. Muito bem. Essas exigências são, em parte, serão feitas ao município, à Prefeitura de Jucurutu, para que demande providências, não é isso? Em partes do trecho. Exato. São demandas conjuntas, digamos assim. Não só o município de Jucurutu, mas também a Codevasf. Muito bem. Doutora Maria Clara, inclusive ontem nós conversamos com um dos representantes da empresa CLTP, e ele alegou, meio que tentou, a impressão que eu tive é que meio que tentou se isentar de alguma responsabilidade diante dessa questão. Alegou que realmente as responsabilidades caem mais sobre a Codevasf, que é executiva, ou o município de Jucurutu. Ele, inclusive, falou o seguinte, que a ação não está atribuída, pelo menos a alegação que a CLTP, a empresa que está fazendo a obra, fez foi essa, que a ação não diz respeito ao serviço de asfaltamento que está ocorrendo, e sim a aplicação de uma emenda parlamentar no valor de 500 mil, que seria para aplicação de calçamento de calçada em alguns trechos. Gostaria, inclusive, que a senhora, aqui na oportunidade, esclarecesse esse ponto para a gente, para quem vai nos acompanhar também sobre esse assunto. Sim, é uma justificativa bem razoável do repressão da empresa. Em parte, ele tem razão, porque principalmente o trecho que ficou de atribuição da Codevasf e dessa empresa, ele estava sendo fiscalizado, estava sendo bem sinalizado, ele estava cumprindo todos os requisitos. Só que isso mudou desde quarta-feira à tarde, porque houve um alagamento de um açude que era de atribuição de responsabilidade, digamos assim, da Codevasf, e a situação mudou um pouco. Mas a empresa ela foi só contratada pela Codevasf para fazer aquele trecho e vinha fazendo. E nisso ele está certo. Só que como é um trecho muito extenso de responsabilidade, com partes de responsabilidade, uma da Codevasf, a outra do município, o MPF optou por ajuizar a ação, incluindo o polo passivo, todos esses órgãos, digamos assim, Codevasf, empresa, município e o DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagens, que é um órgão estadual também. Então, o MPF optou por incluir todos eles no polo passivo, para que durante a instrução fosse definida a responsabilidade de cada um. Porque é correto que ele disse que em determinados trechos a responsabilidade é maior do município. Há determinados trechos em que a Codevasf não foi contratada e a empresa não foi contratada para fazer serviços, entendeu? Só que é uma estrada que a gente deve tratar por completo, não dá para ficar repartindo a estrada nesse momento,
O que a gente quer nesse momento é realmente assegurar condições de trafegabilidade para essas pessoas que moram na Serra do João do Vale. Elas não podem ter assegurado essa trafegabilidade com somente um trecho da estrada. Eles têm que ter direito a todo o percurso. Então, foi com base numa tutela geral, completa, que ajuizou-se a ação contra todos, e durante a instrução processual vai ficar determinado a responsabilidade de cada um. Mas a justificativa da empresa realmente ela tem um certo fundamento. E isso vai ser apurado durante o processo civil, né, o processo da ação civil pública. Tá certo, então, doutora Maria Clara. Só para encerrarmos, também, pelo que o Ministério Público Federal levantou até agora, não houve nenhum cronograma, não foi apresentado nenhum cronograma, ou tempo, espaço temporal, etapas de obras, nem do ponto de vista da Codevasf, e queria que a senhora falasse um pouquinho também que penalidades, então, poderiam recair nesse caso, o que seria cobrado da Prefeitura de Jucurutu. Não, ainda não foi apresentado nenhum cronograma por parte da Prefeitura de Jucurutu, inclusive uma exigência, e um dos motivos que nos fizeram ajuizar essa ação, né? Porque há alegação de que algo vai ser feito, mas não há providências assim concretas que a gente possa ficar acompanhando prazos. Então, foi por isso. O pedido da ação, a ação foi ajuizada ontem, ainda não foi analisada, mas eu não indiquei prazos, pedi somente a urgência, né, na apreciação da questão, porque nesses casos, o juiz também vai analisar qual seria um prazo razoável. O Poder Judiciário de Caicó é célere, ele é sensível também para essas demandas mais urgentes, e certamente, assim, ou hoje, ou nos próximos dias, isso vai ser apreciado com a diligência, com a rapidez que o caso requer. Mas até o momento nós não temos prazos fixos para podermos acompanhar. Até segunda-feira vai ter que ser feito isso, ainda não temos isso. O que eu sei também por parte do MPF foi que o técnico de transporte, não, o nosso agente policial, fosse até a região, também tirasse as fotos por drone, para verificar a real situação depois dessas chuvas de quarta e de ontem, né? Para que a gente possa ter um panorama geral e auxiliar também na busca de medidas mais efetivas que foram requeridas ao judiciário. Perfeito, então. Portanto, nós conversamos aqui com a Procuradora Federal, doutora Maria Clara Lucena, Ministério Público Federal, em Caicó, falamos sobre a situação que envolve as obras na estrada da Serra de João do Vale, no município de Jucurutu. Então, procuradora, a gente agradece a atenção da senhora e fica à vontade, então, para mais algum esclarecimento dentro dessa questão, ou até mesmo em nome do próprio Ministério Público Federal. Nosso muito obrigado. Eu agradeço o tempo, a disponibilidade do espaço, né, para o esclarecimento dessa questão. É realmente um assunto muito sensível, muito delicado, e só posso dizer que o MPF tem tentado, por todas as vias, garantir uma melhoria nas condições de trafegabilidade dessa via, está sensível às demandas da população que vive na Serra do João do Vale.